Assalamu alaikum. A resposta pode parecer óbvia, mas tem muita coisa interessante pra gente comparar. A gente vai ver qual das religiões é mais rígida e qual que dá mais margem de escolha pros crentes. Primeiro a gente vai ver os dogmas. O que tem uma dificuldade meio sistemática, porque nem todas as coisas são tão sólidas assim. Pra gente evitar a confusão de vertentes, eu vou ver o catolicismo e o islamismo sunita, que é diferente do xiita. Eu vou deixar um card aqui explicando a diferença desses dois tipos de muçulmanos e a origem dessa divisão. Bom, a fé do Islã se baseia em 5 pilares e todos os muçulmanos acreditam em cada um deles. E se ele deixa de acreditar em um, ele já deixou de ser muçulmano. Para saber mais sobre os pilares do Islã, é só checar nesse vídeo aqui. Os cristãos acreditam que Jesus é Deus, e ele veio aqui para salvar aqueles que acreditam nele. E aqueles que não acreditam, não. Aqueles que não creem e não são batizados não aceitaram Jesus. Então eles não estão salvos de maneira geral, porque de fato eles não aceitaram a salvação. Acontece que os muçulmanos não acreditam que os não muçulmanos vão pro inferno, nem que eles mesmos vão pro céu. Então a gente não pode prever. É muito mais complicado do que uma dicotomia de vilão e mocinho. A gente vai ver mais a fundo, fica comigo. Tudo varia, então pode ser que tu seja cristão e não acredite nisso. Se for o caso, então me corrija aí nos comentários. Bom, para os muçulmanos é impossível a gente descobrir quem é que vai ser salvo. Isso simplesmente porque é Deus quem sabe. Ele é o único que dá o veredito sobre a nossa questão. Se a gente quer o bem pra gente, a gente tem que aceitar o bem que Deus nos oferece. E só o monoteísmo busca isso, porque os outros tipos de fé misturam com mitologias e idolatrias diferentes. Ou seja, se tu acredita num Deus único, em teoria tu já tá salvo, independente da tua religião. Mas a melhor religião, a religião que Deus nos indicou, é o Islã, porque é que leva mais próximo a ele. Mas de fato ele busca todos aqueles que buscam ele, independente da época, da crença, de tudo. Só que a gente tem que ter sinceridade e ele vai julgar de acordo com isso. Mas então como alguém deveria reagir quando encontra outra pessoa que pratica outra religião? No Novo Testamento eu sinceramente não lembro de ver nada muito marcante referente a tolerar os não cristãos e como tratar eles de uma maneira específica. Se tu é cristão, me diz aí um versículo da Bíblia pra gente aprender mais um com o outro. O Corão diz o seguinte a respeito daqueles que não gostam do Islã: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. Capítulo 15, versículo 85. A ideia é a seguinte: se Deus é tudo, não tem por que a gente se preocupar com a religião dos outros. E eles são totalmente responsáveis por aquilo que eles cultuam. Então, por que a gente vai ficar se incomodando? Sobre os judeus e cristãos, mais especificamente, o Corão diz o seguinte: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Capítulo 2, versículo 109. De modo geral, nenhuma religião apoia a intriga, a intolerância, a luta, a guerra, digo de uma maneira injusta. Mas a gente pode usar, obviamente, qualquer uma pra fazer isso. A gente vai conseguir achar uma justificativa. Eu falo bem sobre essa loucura aqui nesse vídeo. Tem que ser muito doido pra fazer um negócio desse. No cerne de toda a escritura sacra tem uma mensagem de paz e harmonia, mesmo que exista muita violência junto. E isso vale pra Bíblia também. Tudo depende de uma contextualização e de uma instrução específica. É fato que temos versículos violentos no Corão também, mas esses foram revelados para os muçulmanos medievais, lá na época, mais de 1000 anos atrás. Se a gente tivesse num contexto parecido, a gente teria pelo menos como justificar uma violência, né? Eu falo melhor nesse vídeo aqui. Mas como é que a gente encara os nossos livros sagrados? Bom, os cristãos têm várias versões da Bíblia, dependendo do idioma que for. E os muçulmanos também, mas isso daí não varia com o idioma. Por incrível que pareça, a maioria dos muçulmanos não sabe do que eu tô falando agora, mas daqui a pouco eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas o importante é com quanta proteção cada um trata as suas escrituras. Temos Bíblias em todos os idiomas, isso para todos conseguirem entender, mas a gente não tem a Bíblia com o idioma original dela. Os muçulmanos não aceitam nenhuma tradução do Corão como sendo sagrada, pelo menos não com um valor igual ao da língua original. E quando a gente fala de direitos e liberdades garantidas por esses livros e pelos profetas, bom, os muçulmanos não têm muita preocupação com o que não foi dito no livro. Então a gente tem níveis diferentes de permissibilidade. Não existe terrivelmente proibido e completamente liberado. Tem coisas que são indicadas, recomendadas. Olhar para uma mulher com malícia, por exemplo, pode ser um pecado terrível para os cristãos, mas para os muçulmanos é uma coisa detestável. Então é imoral, mas não é pecaminoso, porque é diferente. Além do mais, tu pensar em fazer alguma coisa errada e acabar não fazendo, não traz nenhum prejuízo moral no Islã. Do modo geral, a gente tem muitas permissões, muitos meios pra gente conseguir tolerar muita coisa. Enquanto na visão de alguns cristãos, se tu fizer coisa X e Y, é como se tu estivesse se condenando diretamente pro inferno. E tipo, a gente também tem isso, por exemplo, tu matar uma pessoa, ou tu beber,
né? Então a gente tem esse tipo de coisa. Só que tu pode se arrepender depois. E outra, essas coisas que não foram ditas, a gente nem pega. Por exemplo, os cristãos falam muito, por exemplo, de masturbação. E o Alcorão não fala nada disso. Nem na biografia de Maomé. Não diz absolutamente nada sobre isso. Então a gente também não diz absolutamente nada sobre isso. Claro, vai ter gente que vai dizer, mas do modo geral, não tem como tu dizer isso aqui é completamente pecaminoso, porque não foi nominalmente citado. Então eu vejo algumas vertentes cristãs que às vezes usam certo tipo de roupa, e daí ele diz, se tu não usar esse tipo de roupa, tu vai estar cometendo um pecado. Sendo que na Bíblia não diz em lugar nenhum, né? Na história de Jesus, ele nunca falou que se tu não usasse esse tipo de roupa, tu estaria cometendo um pecado. Então não tem porquê a gente julgar, pelo menos essa é a visão islâmica. Então a gente tem essa liberdade muito grande por essas questões que foram omitidas. Acontece que o Islã também é uma legislação completa. A gente tem uma indicação para tudo que a gente precisar. Enquanto os cristãos têm mais liberdade para ditarem normas e preceitos de acordo com o que eles desejam, ou de acordo com o que eles acreditam ser melhor. Então é por isso que Islã significa submissão, e não só uma crença ou uma filosofia. Mas ainda tem muita coisa interessante pra gente ver sobre o islamismo. É só clicar nessa playlist aqui e continuar vendo. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.